Jesus, nesse capítulo 7, algumas coisas aqui são importantes nós observarmos. Quando Jesus chegou a falar essa palavra, é porque ele já vinha de uma situação aqui, chamada na palavra, de um sermão profético. Por que era um sermão profético? Porque Jesus estava falando num tom, ele estava pregando num tom, que dava para entender que aquilo ali era um sermão, ou seja, era algo que precisava ficar, que era para impactar quem estava ouvindo. E havia uma disputa constante entre os escribas, fariseus. Havia uma disputa de conhecimento. E eles ficavam admirados das coisas que Jesus falava. E eles queriam experimentar o Senhor Jesus em todo o tempo, porque eles tinham conhecimento. Os escribas, também essa classe religiosa de fariseus, eles eram zelosos das escrituras. Então eles queriam de alguma forma experimentar de vez em quando ali, com perguntas, tentando colocar Jesus em alguma situação em que ele ficasse impossibilitado, às vezes até de dar a resposta. Então eles ficavam perguntando sobre vários assuntos. Para os irmãos terem ideia, nesse capítulo 7, a situação começa aqui, quando Jesus fala a respeito do julgamento. Jesus já vem dizendo para eles que o julgamento era uma coisa que não cabia a eles como religiosos, ou como conhecedores, ficar questionando. E eles julgavam com uma facilidade tão grande, sem conhecimento. Jesus, que tinha todo o conhecimento, disse que ele não veio para julgar, porque já tinha a palavra que fazia isso. Mas eles insistiam. Então Jesus já começava abordando esse assunto, falando a respeito: não julgueis para não ser julgados, porque com o juízo com que julgados, sereis julgados também. E ele foi falando, e olha bem o cenário: aqueles homens tendo um conhecimento e querendo então ali impor aquele conhecimento. Olha bem, presta atenção você aqui que está nos assistindo, a importância de nós entendermos os limites das coisas. Nós precisamos, a nossa fé, irmãos, ela não pode ser limitada. A fé não. Mas as coisas que elas tomam um rumo onde a fé não acompanha, aí você tem que ter limite. Quando a sua fé não acompanha a quantidade de informação que você recebe, você tem que ter cuidado, porque você pode diluir a sua fé em tanta informação, de forma que daqui a pouco você não sabe nem no que você vai crer mais. Porque nós vivemos no mundo cristão hoje, nós temos um cenário cristão hoje que é assim, é tanta informação, e as pessoas que nos assistem em todos os lugares, essas questões é o que vem, porque se fala de Jesus aqui, se fala de Jesus ali, em toda parte, e é bom que fale mesmo. Agora depende de como eu estamos recebendo essas informações. E lá depois Jesus começa, olha bem os irmãos, Jesus começa a falar a respeito da bondade de Deus. E ele fala, ele fala assim: pedi e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis. Ele começa a falar a respeito de quando você se volta para Deus. A bondade de Deus é nunca negar favor nenhum a ninguém. Jesus não te negará, irmão, favor nenhum, desde que você entenda uma coisa: o favor de Deus é alcançado mediante a fé. Porque Deus não vai me dar a mim nem a você nada que você nem eu tenhamos fé para viver. Pedir-se, dar-se-vos-á. E ele vai dizendo, porque as pessoas estavam, porque todo aquele que pede recebe. Ele fala: qual dentre vós que o filho, pedindo-lhe ali um pão, lhe dará uma pedra, uma serpente? E Jesus começa a falar, irmãos, a respeito de algo que a fé que existe nas nossas vidas, ela precisa fazer com que haja alguma atitude em nós. Tem que haver alguma ação, porque a fé é uma ação de Deus, e você recebendo essa fé, tem que haver uma reação. Fé, ação de Deus,
e através da fé em você, uma reação. É ação e reação. É Deus agindo e você reagindo, e o nome do Senhor sendo glorificado. Deus agindo, você reagindo, e o nome dele sendo glorificado. Por quê? Porque você está agindo mediante a fé. É uma ação, não é uma fé estática que você recebe e fica ali. Jesus vai falando, e depois ele continua falando a respeito dos falsos profetas, e começa a entrar em questões como nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. E ele vai falando, e isso começa a entrar naquela questão. Eu tenho fé, falei de Jesus, e falei que Jesus é o Senhor, mas nem por isso eu vou entrar no céu. Por quê? Porque não adianta você fazer tudo isso e não ter fé. A sua fé não ser colocada em prática. Foi uma fé só para você acreditar naquilo que se falava. Eu até acreditei, mas o que essa fé agiu em sua vida? O que ela operou? É isso que nós vamos ver aqui hoje. É isso que você que está nos assistindo precisa entender. Tem situações na sua casa, na sua vida, na sua família, que precisa de ação, precisa de haver uma reação da sua parte, porque Deus está fazendo a parte dele. Ele está nos enchendo de fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele está nos enchendo de fé, mas como nós estamos reagindo a essa fé? E agora, irmãos, ele fala a respeito de 2 alicerces. O texto que nós lemos, ele mostra ali 2 alicerces, que são os pilares que sustentam a vida do crente. Primeiro, ouvir a palavra de Deus, porque a fé, a palavra do Senhor descreve em Romanos capítulo 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Então o ouvir a palavra de Deus é um pilar de sustentação da nossa vida. Se você está ouvindo a palavra de Deus, você tem um pilar que sustenta a sua vida, que é a palavra de Deus está em você. Se você ouviu, ela está em você. Glória a Deus, isso é maravilhoso, mas não é o suficiente. Porque se a palavra de Cristo está em nós, a nossa esperança é a glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Mas para alcançar a glória de Deus, é importante entender isso aqui. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. O segundo pilar, irmãos, que nos sustenta, o segundo alicerce que nos sustenta, é pôr em prática. Ouvir a palavra, como diz o texto, pois aquele que escuta a minha palavra e as pratica. Escutar e praticar, isso não pode andar desassociado. Talvez você está escutando, mas não está praticando. A fé já está na sua vida, mas ela não está tendo nenhuma ação. Deus reagiu quando você creu, Ele te acrescentou a fé, mas agora é para você agir. E às vezes, irmãos, eu vou dizer para você uma coisa aqui, presta atenção. Olha aqui, muitas vezes nós deixamos de receber grandes bênçãos do Senhor, porque deixamos de exercitar a nossa fé. A fé que o Senhor acrescentou na sua vida. É por isso que as coisas às vezes andam de forma que você se desespera. Você fica ansioso. Quando você olha para o passado, você fica desgostoso, depressivo. E quando você olha para o futuro, você fica cheio de ansiedades, porque você não sabe o que vai ser. Mas o presente momento em que você tem que exercitar a fé, que pela palavra de Deus você recebeu, você fica estagnado. Olha-se para o passado, olha para o futuro, cheios de depressões e ansiedades. Mas no presente momento, é onde você tem que exercitar a fé. Às vezes a pessoa está estática, está parada, não se mexe. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos. A palavra que hoje está sendo trazida para nós, irmãos, é para que nós entendamos, e você que está nos assistindo aí, entenda uma coisa. Hoje ainda, você vai poder pôr sua fé em prática. Porque ontem não deu, porque já passou. Amanhã a gente não sabe o que é do Senhor, mas hoje é dia de salvação. Hoje é dia de restaurar. Hoje é dia de renovo. Hoje é dia de você colocar os desafios que estão diante de você, diante da fé que Jesus colocou na sua vida. Qual é o desafio que você está vivendo?
qual é a situação que está te envolvendo, seja qual for, vá diante dela agora e pode proclamar ali, crendo, dizendo: ó, agora eu vou vivendo e praticando a fé que uma vez me foi dada. A fé que uma vez me foi dada. Tem até um hino que diz: para seguir o Cordeiro de Deus. Meus irmãos, quando a palavra do Senhor fala a respeito de assemelhar a prudência, é uma comparação muito importante, porque vou mostrar para os irmãos aqui um texto da palavra, em Romanos capítulo 15, verso 18, é um contexto, esse texto está dentro de um contexto que mostra a necessidade de aplicar, que diz assim: porque não ousarei, Paulo está falando, não ousarei a dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito. Olha aqui, eu não ousarei falar coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito. Ou seja, tudo que Paulo fez em função da fé dele em Cristo, que foram muitas as obras pela fé que ele creu em Cristo. Então ele diz aqui: porque nunca ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito. Ou seja, a fé que ele estava praticando, as obras que Deus estava fazendo, os milagres que estavam acontecendo, ele não queria atribuir a vaidade para ele, ele não queria trazer a glória para ele. Então ele já coloca o seguinte: essa fé que eu estou tendo e o que Deus está fazendo, a glória é dele, porque é ele que está operando. Mas ele vai dizer uma coisa importante para mim e para você, e para você que está nos assistindo aí. Ele diz assim: para a obediência dos gentios, que era o testemunho dele para os que eram gentios, por palavras e por obras. Por palavra, ou seja, é o ouvir da palavra e colocar isso por obras, mediante a fé. Meus irmãos, a coisa mais poderosa que existe na vida da igreja, a coisa mais poderosa que existe na sua vida, meu irmão, eu não sei o que você está passando aí na sua casa, eu não sei o que você está vivendo, mas entenda uma coisa: você tem uma arma poderosíssima. A fé é a arma mais poderosa do crente, porque quando você ouve a palavra, quando você recebe a fé, entenda uma coisa: você está de posse daquilo que você pode mover montanhas, portas podem se abrir, o adversário cai por terra, toda arma forjada pelo adversário será desfeita, toda investida será tirada, porque aquele que crê verá a glória de Deus. É preciso acreditar, é preciso receber de Deus e botar em prática a palavra. E Paulo diz assim: por palavras e por obras, porque os gentios, quando via Paulo sendo usado nas mãos do Senhor, quando o evangelho estava sendo pregado e os cristãos estavam crescendo em número, entenda uma coisa: era uma ação de Deus através da fé que foi dada àqueles servos, e eles colocavam em prática. Os enfermos eram curados, os mudos falavam, o morto ressuscitava, Deus operava a salvação, Deus livrava do cárcere, livrava da prisão, operava sinais e maravilhas. Por quê? Porque a fé estava sendo colocada em prática. Pela fé os cristãos, os servos iam para as arenas, para as fogueiras, mas eles louvavam o nome do Senhor. Por que eles faziam isso? Porque havia fé. Fé que não é de entendimento humano, fé de que aqueles que estavam de fora, quando eles olhavam, irmãos, eles não conseguiam entender o que é isso, como que pode uma coisa dessa. Sabe por quê, irmãos? Porque a fé não se explica, a fé se vive. Fé não é para se explicar, fé é para se viver. E quando você passa a viver por ela, meus irmãos, presta atenção aqui, você que está nos assistindo, olha aqui. Quando você passa a viver pela fé, as ações que serão feitas, que serão vividas por você, até você vai ficar maravilhado de tal forma que o glória a Deus que você vai dar, o testemunho que você vai dar, a gratidão que vai ter no seu coração, vai ser tamanha que você não consegue se conter. O servo de Deus que vive pela fé, ele não se contém, ele não consegue se conter, de tamanha maravilha é aquilo que ele vive através da fé.
Ele recebe a palavra e começa a agir de conformidade à palavra, e Deus começa a operar coisas extraordinárias, e ele não se contém, ele dá testemunho, ele dá glória a Deus, ele canta, ele vai no campo evangelizar, porque ele está vivendo algo extraordinário. Ele não se contém. Isso é resultado de uma ação. É quando você recebe a palavra. É como eu disse aqui, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir gera uma ação, e essa ação é gloriosa. É o agir no louvor, é o agir na pregação, é o agir na evangelização, é o agir dentro de casa, no trabalho, seja onde você estiver, no leito do hospital, no cárcere, na prisão, aonde você estiver. Se houver fé, se houver ação, vai haver poder de Deus. Vai haver poder de Deus. E é por isso, irmãos, que nós estamos falando de algo extraordinário. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui importante, para a gente aqui encaminhar a mensagem para o encerramento. Olha aqui, os irmãos sabiam, existe uma disputa teológica e intelectual. Olha que cenário que o cristianismo ele entrou. Hoje nós vivemos uma disputa teológica e intelectual entre os segmentos cristãos. Preste atenção aqui, você que está nos assistindo aí, olha isso que vai ser colocado aqui para os irmãos. Há uma preocupação, irmãos, de mostrar, às vezes o quê? Uma formação acadêmica, uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. As pessoas estão, às vezes, tentando mostrar o máximo possível nessas coisas, nos púlpitos das igrejas, para se tornarem, para haver credibilidade naquilo que se vai pregar, para que você possa ver ali, é bom isso é ótimo. Eu até digo uma coisa, que essas qualificações são louváveis, é preciso muito esforço. Eu digo para os irmãos que estudam, que buscam conhecimento, se debruçam em livros, não são todos que têm essa vocação, mas tem um grupo que eles se dedicam isso afinco, para buscar conhecimento, sabe para quê, irmãos? Para transmitir a palavra. Mas não é uma palavra somente para gerar fé nos corações. Às vezes é uma vaidade, que a pessoa às vezes está se promovendo dentro daquelas questões. Esse conhecimento todo é importante, só tem uma coisa, irmãos, não se pode deixar isso se tornar uma vaidade, né? Essas questões acadêmicas, nos púlpitos das igrejas, e suprimir a simplicidade do Evangelho. Não adianta o homem se crescer nos seus conhecimentos intelectuais, crescer, isso é bom, mas não vai substituir a graça, a simplicidade do Evangelho na vida do crente, através do poder de Deus, através da ação gloriosa do Espírito Santo, que move as nossas vidas pela fé, a agir, e Deus derrama poder do céu. Não importa se você tem mestrado, doutorado, se você não tem nenhuma instrução acadêmica, não importa o que você tenha, mas se você tem o poder de Deus, Deus vai agir na sua vida. Fé, irmãos, fé não disputa lugar com conhecimento humano. A fé que uma vez nos foi dada por Cristo Jesus, presta atenção você que nos assiste, não disputa lugar com conhecimento e intelecto humano. Fé e está acabado. Uma vez que ela vem, você tendo conhecimento das coisas ou não tendo, um conhecimento você teve, que a palavra de Deus está no seu coração. E se você entendeu isso unido à fé, com atitudes, você vai ver o que Deus vai fazer. E se você estudar a palavra, for ainda mais, Deus vai operar ainda mais ainda. Mas está vendo, irmãos, às vezes uma disputa nos púlpitos das igrejas, aonde a fé, ela fica um pouco diluída em tantas informações. E é simples assim. Deus quer fazer com que você ouça a palavra, Jesus quer que você ouça a palavra, e ela vai gerar fé. E uma vez que gerou fé, você vai começar a agir. E quando você começar a agir, você está pensando que é você que vai agir? É o agir de Deus através da sua vida.
Esse é o grande mistério, irmão. Não é o seu agir, mas é o agir de Deus, porque você creu, porque você está colocando a fé em prática. Deus começa a agir na sua vida, Deus começa a agir através de você, operando coisas extraordinárias. É por isso, irmãos, nós precisamos entender uma coisa. A palavra do Senhor, o último texto aqui para nós encerrarmos, Romanos capítulo 2, verso 3. Romanos capítulo 2, verso 3, tem um texto que não está fora de contexto, está dentro aqui do assunto, e se os irmãos forem ler ali, vai ver que tem essa linha de entendimento, que diz assim: porque pela graça que me é dada, diz o apóstolo, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não precisa, irmãos, ter esse desespero, essa preocupação, às vezes demasiada, em querer adquirir conhecimento avantajado. Quantas vezes a fé que você tem, ela não vai acompanhar o conhecimento que você vai adquirir. É por isso que nós temos receio e temos assim um temor, e quem está nos assistindo sabe disso, que quando os nossos filhos vão para as faculdades dessa vida, há uma preocupação em nós, sabe por quê? Porque o mundo de conhecimento que vai se descortinar, ele tem dois lados extremos. Tem um lado em que você pode, através da fé e do conhecimento, agregar valores, isso é uma bênção. Mas aquele lado é que pode, às vezes, o conhecimento demais fazer diluir a fé, a ponto dela se tornar não efetiva mais na sua vida. Então, irmãos, saber é muito bom, mas à medida da fé. Tem coisas que as pessoas vão te explicar para você. Eu não sei se você já parou diante de pessoas que estão falando com você uma coisa, e a pessoa acha aquilo que está extraordinário, está abafando. Aí você fica ali, aí chega um momento que a pessoa já falou tanta coisa que você já não sabe nem o que a pessoa está falando mais, porque você não tem alcance daquilo que está se falando. Ou seja, é a coisa que para você não está, mas por educação você ouve, você tal, mas já fugiu da sua capacidade de digerir, de conseguir administrar aquilo que está sendo falado na sua vida. A fé é a mesma coisa, irmão. Está se falando de fé, de palavra de Deus, conhecimento teológico, está se falando de coisas ligadas à palavra de Deus. Vamos, isso está tudo certo, mas chega uma hora que o tanto de informação que vem, às vezes é tão grande, que você não tem fé suficiente para colocar aquilo tudo em prática. É muita coisa. Então, irmãos, cada um saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, se você tem, presta atenção aqui, vem cá, olha aqui. Você tem a palavra de Deus na sua vida? Tem. Eu acredito que todos que estão aqui, alguma coisa da palavra de Deus já receberam. Nem que você diga da palavra de Deus: eu conheço a palavra de Deus que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Já sabe alguma coisa. Qualquer coisa que você ouviu falar da palavra de Deus, você ouvi. Gerou fé? Não, eu creio em Jesus Cristo, eu creio que Ele é o Salvador, eu creio que Ele vai voltar, eu creio, maravilha. Você crê? Então tem fé. Tem fé? O que está faltando, meu irmão? Minha irmã, o que está faltando? O que está faltando para você ir diante das dificuldades que você está vivendo e impor ali a fé, impor ali o Deus que você serve diante dessa dificuldade, e mostrar que você não é um qualquer, que você não é um perdido pelo mundo afora, você não é um desamparado, você não é um desprezado, você não é um caído, um derrotado, mas você é um que tem a palavra no seu coração, e que a partir de hoje você vai colocar ela em prática, porque a fé está sendo renovada hoje no nosso coração. A fé está sendo como uma chama que está sendo acendida hoje na nossa vida, e pode ir, irmão, sem medo, sem temor, sem receio. Vá confiando no Senhor, vá confiando, e você vai ver o resultado. Coloque em prática, orando, jejuando, e você vai ver o resultado, e você vai vir para glorificar o nome do Senhor. Você vai poder dizer: irmã, eu quero contar aqui hoje um testemunho,
Que testemunho? Eu tinha fé e não sabia que ela era tão poderosa, porque eu nunca coloquei ela em prática. Mas agora eu coloquei ela em prática, e Deus está operando na minha família, está operando no meu casamento, está operando no meu trabalho, está operando na minha vida espiritual, está operando com meus familiares. Deus está operando sinais e maravilhas, porque a fé que uma vez me foi dada, eu coloquei em prática, porque eu ouvi a palavra de Deus e temi no meu coração. Se tem temor na sua vida, meu irmão, coloca a fé em prática, e você vai ver o que Deus vai fazer. Amém? Que Deus abençoe. Vamos então ao louvor.